Olá, boa noite, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, mas talvez para você bom dia, boa tarde, eu não sei, porque graças a Deus esse conteúdo fica no nosso canal do YouTube e as pessoas podem assistir em diferentes horários, né? Nós estamos aqui nas sextas-feiras, 20 horas, como acontece toda sexta-feira, o nosso Sexta de Casa. Sexta também por causa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Então, Sexta Igreja, sexta-feira, e nós queremos louvar a Deus juntos. Eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você e quero também orar com você no final da nossa programação. Eu até sugiro, como sempre faço, que você reúna os familiares para que juntos reflitamos na palavra de Deus e oremos juntos. Tem sido um privilégio grande orar com você, por você, pela sua família. Falar em orar pela família, como acontece também toda sexta-feira, hoje estivemos lá no templo, 5 horas da manhã, das 5 às 6h30, um grupo expressivo de irmãos e irmãs, no clamor pela família. Tem sido uma bênção. Toda sexta, das 5 horas da manhã às 6h30, a oração da madrugada, o clamor pela família. Se você ainda não participou, sexta-feira que vem, faça um esforço, venha, vamos juntos clamar a Deus em favor da nossa casa, em favor da vida dos irmãos, interceder uns pelos outros. Tem sido muito edificante. Eu louvo a Deus por essa reunião da Sexta Igreja, a oração da madrugada, toda sexta, 5 horas da manhã. Eu também quero aproveitar, antes da meditação bíblica e da oração, eu quero aproveitar e lembrar você da nossa Conferência da Família. Dias 20 e 21 deste mês de novembro, a Conferência da Família, que conta com a ajuda, o apoio logístico aí, né, do nosso Ministério de Casais. Então, meus agradecimentos a Marisa, ao Heloísio, que são os coordenadores gerais do Ministério, e toda a equipe, né, do Ministério de Casais, que estão nos ajudando para que realizemos a Conferência da Família. Vai ser uma bênção essa conferência. No sábado à noite, dia 20 às 19h30, domingo, 10 horas da manhã, 17 horas e 19 horas. Teremos o pastor Marcelo Gualberto, pastor da Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, e o cantor Vitor Quevedo, cantor e compositor, irmão, estará conosco louvando a Deus. Será uma bênção, espero que você participe. Sábado à noite, domingo de manhã, de tarde e de noite, a nossa Conferência da Família. E também avisar que amanhã sábado, às 10h15 da manhã, cada dia no SBT e também simultaneamente aqui no canal do YouTube, às 10h15. O pastor Hernandes é o pregador oficial do nosso programa na televisão e ele vai ministrar então amanhã, às 10h15, pela TV Vitoriosa, o SBT, simultaneamente aqui pelo nosso canal no YouTube. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, que vamos divulgar aí a chamada da nossa conferência. E eu volto em seguida para a nossa reflexão bíblica, hoje em Lucas capítulo 17. Vamos refletir um pouquinho nas palavras de Jesus. Eu volto já. Diz o texto que Paulo desceu, Paulo se inclinou e Paulo abraçou. Depois de descer, de abraçar e de inclinar, ele deu outro diagnóstico, porque a turma falou assim: morreu. Aí ele fala assim: não vos perturbeis, que a vida nele está. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Muito bem, você viu aí a chamada da nossa conferência missionária, vai ser uma bênção.
Quero compartilhar com você a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, ainda que eu queira comentar aqui do versículo 20 até o versículo 37, eu vou ler apenas um versículo aqui para que sirva de nosso início aqui de meditação. É o versículo de número 32 de Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. O versículo tem apenas essa frase, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que que Jesus recomendou que nós lembrássemos da mulher de Ló? Aí nós temos que ler o contexto. Aqui os fariseus estavam interrogando Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E eles estavam interrogando Jesus sobre o reino de Deus. E Jesus disse para eles, olha, o reino de Deus não tem visível aparência, porque o reino de Deus está dentro, está no coração. Então ele não tem essa visível aparência, porque eles pensavam que Jesus e o reino de Deus viria para destruir o Império Romano e assim colocar um novo governo, libertar da opressão política daquela época. Então, quando é que vem o reino de Deus? Jesus disse, não, o reino de Deus não tem aparência visível. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração da pessoa. O reino de Deus está dentro de vocês. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e faz um alerta sobre a sua volta, sobre o reencontro, quando o Senhor Jesus voltará, quando ele virá e pela segunda vez. Mas ele deixa claro, isso não vai acontecer sem que antes o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, disse Jesus, ele não virá sem antes sofrer, padecer muito. Mas o Senhor Jesus deu a esperança para os seus discípulos, dizendo da sua segunda volta, ele voltará. E aí Jesus explica sobre dois contextos sociais, ele dá exemplo para que nós soubéssemos quando que essa volta estaria próxima de acontecer. Quais os sinais? Aí o Senhor Jesus disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim como eles comiam, bebiam, se davam em casamento, ou seja, tinham atividades normais, sociais normais. Mas o dia que Noé entrou na arca, Deus trouxe juízo sobre aquela geração. Então o Senhor Jesus fala da normalidade, do mecanismo social acontecendo normalmente, como se o juízo de Deus não fosse existir. Então eles comem, bebem, casam, atividades normais, sem atinarem para Deus, sem arrependimento, sem conversão. Até o dia em que Deus diz, bom, o prazo venceu, Noé entrou na arca e o juízo de Deus veio. Ele deu esse exemplo para os seus discípulos e deu um segundo exemplo. Ele disse também sobre Ló. Ló, com a sua família, mudou-se para Sodoma, Gomorra, aquela região ali, cidades impenitentes, muita imoralidade. E a Bíblia Sagrada diz que quando Ló saiu com a sua família, o juízo de Deus veio sobre Sodoma. Jesus deu esse contexto e disse também que lá na época de Ló, a mesma coisa, comiam, bebiam, construíam, davam-se em casamento, ou seja, havia uma normalidade social. Todavia não havia arrependimento, não havia volta para Deus. Até o dia que Ló saiu da cidade e veio o juízo de Deus. Aí ele diz, olha, lembrem da mulher de Ló. Por que que o Senhor Jesus nos recomenda essa lembrança? Porque a mulher de Ló, quando recebeu a ordem de sair de Sodoma e nem olhar para trás, ela não resistiu, desobedeceu, olhou para trás e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. O que isso tem a ver conosco? O Senhor Jesus quer que nós entendamos que há uma urgência do reino de Deus, atividades que precisamos fazer, principalmente anunciar o Evangelho da graça de Deus para que as pessoas se arrependam.
E assim como naquela época, tanto no contexto social de Noé quanto de Ló, nós vivemos um contexto social assim, as pessoas estão comendo, bebendo, festejando, vivendo, trabalhando, construindo, uma vida aparentemente normal, ainda mais agora que a pandemia vai dando sinais de fraqueza, né? Graças a Deus, as atividades ou o ativismo retoma o seu lugar. E parece que, como aquela sociedade de Ló e de Noé, as pessoas não se atinam para o arrependimento, para a volta para Deus, né? A avaliação de todas as coisas e que nos levem ao arrependimento, a uma vida com Deus. O Senhor Jesus advertiu, disse, olha, assim como aconteceu com Ló, aconteceu lá com Noé, assim também nós podemos dizer e concluir, está acontecendo conosco. E o que vai acontecer? É que a hora que chegar o momento, o Senhor Jesus voltará e trará juízo sobre toda a terra. Essa é a mensagem. Noé pregou, as pessoas não acreditaram. Ele é considerado o pregador da justiça, não adiantou. Ele pregou, as pessoas não se arrependeram. Quando ele entrou na arca, veio o juízo de Deus. Ló também, Ló tentou lá com os cidadãos lá de Sodoma, tentou colocar juízo na cabeça deles, olha, não façam isso, não cometam esse determinado pecado, né? Quando ele viu a imoralidade daquela época. E aí foi ameaçado, inclusive, a Bíblia diz que ele teve que entrar para dentro da casa dele, se trancafiar lá dentro, porque a ameaça dos homens daquela cidade era fazer atrocidades com ele, e com a família, e com os homens que estavam lá dentro. Até o dia que Ló saiu da cidade. Ao sair da cidade, o juízo de Deus veio. Nós vivemos também uma sociedade impenitente. Se prega o evangelho, se fala, Deus dá sinais para nós, permite vivermos uma situação mundial como estamos vivendo, mas não há movimento da nossa parte de arrependimento, de conversão. Aí o Senhor Jesus disse, olha, lembrem da mulher de Ló. Ou seja, a mulher de Ló, ela estava com o coração apegado, preso àquilo que deveria deixar. Então, o que é que faria com que nós olhássemos para trás nesse tempo urgente que é correr para Deus, sair desse contexto de pecaminosidade, né? O que tem nos atrapalhado? O que tem feito com que nós, né, nos sintamos presos assim? A pergunta dos discípulos depois para Jesus é, Senhor, onde será isso? Onde? O pessoal que interrogava Jesus lá, os fariseus, né, perguntavam, quando será? E agora os discípulos perguntaram, onde será? E Jesus diz, olha, onde está o cadáver, aí se ajuntam os abutres. O que Jesus quis dizer com isso no versículo 37? Ele quis dizer exatamente isso, que o sinal vai ser visto, não haverá dúvida. Onde isso vai acontecer? Todos nós veremos, assim como quando tem um animal morto e os abutres começam a voar ali, porque querem aquele alimento para eles, e todos percebem, né? Olha, deve ter algum animal morto lá, porque vejam as aves aí como estão, né? Os abutres, os urubus, né? Então deve ter lá alguma coisa, algum gado morreu ali, alguma coisa. Então é o sinal, a gente sabe que alguma coisa aconteceu, que é exatamente lá onde a coisa vai acontecer, porque os urubus, as aves estão aí sobrevoando aquele animal morto. O Senhor Jesus disse assim, olha, onde você viu o cadáver, aí estarão os abutres, ou seja, esse é o sinal. Vocês verão, não haverá dúvida. Quando chegar o lugar, ou quando chegar a hora, vocês perceberão. Não precisem ficar preocupados. Se alguém fala, ele está ali, não precisa correr para lá, porque vai ser como um relâmpago. Nasce no Oriente, se mostra no Ocidente, todos verão. A vinda do Senhor Jesus, ela será visível, todos verão. A vinda do Senhor Jesus acontecerá e Ele trará o juízo sobre toda a terra. É uma mensagem desprezada? Sempre foi. Foi na época de Noé, foi na época de Ló e sempre será. E as pessoas estão aí, voltando às suas atividades, correndo daqui para lá, zigue-zagueando de um lado para o outro, voltando às suas atividades. Comendo, bebendo,
casando, dando-se em casamento, construindo, mudando, né? Normal, uma vida social normal, com as suas atividades normais. Todavia, nós não podemos esquecer do que aconteceu com a mulher de Ló. Nós não podemos ficar presos a esse ativismo todo, como se nada fosse acontecer. Acontecerá. E nós devemos estar com o nosso coração preparado, pronto. Quando o Senhor Jesus, nesse texto, ele fala sobre a urgência, né? Quem está lá no campo, não volte na cidade, já corra, né? Quem está no telhado, já não entra novamente na casa. Ou seja, são figuras de linguagem que Jesus usa para dizer, esteja pronto, não deixa pendência nenhuma, esteja pronto, porque o Senhor Jesus virá, o juízo virá, e não dá tempo de você falar, não, espera um pouquinho que eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou resolver isso primeiro. Não, a Bíblia Sagrada nos chama para o senso da urgência. Leia do versículo 20 até o versículo 37, aí de Lucas capítulo 17, você verá o senso da urgência. A mulher de Ló, lembre da mulher de Ló, porque ela perdeu o senso da urgência, não é para olhar para trás. Sai depressa, não olhe para trás, não fique preso a nada. Esteja pronto para poder fugir, esteja pronto para sair desse sistema. É a palavra de Deus para nós. Então, ainda que nós vivamos neste mundo, não nos deixemos enredar por ele, não nos deixemos envolver por ele, estejamos prontos. Nós somos peregrinos, nós somos do Senhor, e já vai ser dada essa palavra de urgência, e nós temos que estar prontos. Você se considera pronto para partir e estar com o Senhor Jesus? Você se considera pronto para um juízo desse de Deus? Você se considera pronto? É esse o senso que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos no coração, o senso da urgência, da prontidão, estejamos ligados nas coisas de Deus e sem apego, como a mulher de Ló nos faz pensar, né? Olhar para trás, nada de olhar para trás. Nós não somos, como diz lá em Hebreus, daqueles que retrocedem, mas nós avançamos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não deixa nada ficar embaraçando você, nenhum peso, nada que tenazmente te assedia. Sejamos livres, estejamos prontos para ouvir a palavra de Deus, o toque da trombeta, ouvirmos a palavra de ordem e que nós não tenhamos pendência nenhuma. Deus nos abençoe e nos prepare assim, porque o dia virá e ele virá com certeza. São palavras de Jesus e é a nossa esperança. O Senhor Jesus voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar pela sua família, pela minha família. Aí mesmo onde você está, vamos pensar no Senhor e vamos buscar a face do nosso Deus, Ele que é tão pronto em nos ouvir. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de adentrar em tantos lares, ainda que de uma forma tão simples, uma reflexão tão simples, mas, ó Deus, são palavras que nos despertam para o reencontro com o Senhor. Nós, ó Deus, precisamos estar prontos, sem embaraço, sem motivo algum para olhar para trás, para querer retroceder. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos essa esperança viva no coração, a fé na palavra do Senhor Jesus, que voltará e que todos nós o veremos. Ó Deus, nossa esperança está no Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa essa família. Ó Deus, que tenha harmonia nesse lar, que haja paz. Que, ó Deus, a tua palavra seja lida nessa casa, que haja oração nessa casa, que haja, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deste lar que acompanha o nosso Cesta de Casa de hoje. Eu oro agradecido por tudo, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família. Tenha um sono reparador e tranquilo. Tchau. Fique com Deus.
já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.